E aí, meninas, tudo bom? Saudade de vocês. Estamos na nossa penúltima aula, né? Praticamente o nosso último contato com relação a esse curso. E nele a gente vai conversar sobre um tema muito delicado, recorrente, e que a gente tem que ter bastante cautela e atenção, que são as cobranças. A cobrança ela está presente na grande maioria dos formatos de ligações, tanto ativas como receptivas. São poucos os grupos de operador de telemarketing que não trabalham especificamente com essas questões. Dos grandes grupos de contato de operação de telemarketing, nós temos retenção de cliente, prospecção de clientes, assistência técnica, né, para resolver alguns problemas, ouvidoria, com relação a alguma denúncia, algum questionamento, e cobrança, tá? Claro que existem outras nuances, outros formatos, as empresas, cada um com o seu jeito, né, com a sua forma de trabalhar, ela vai atuar, tá certo? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cobrança. Quando vem a questão de cobrança, já vem logo em mente, né? Aqueles clientes checheiros, chatos, cabulosos, que não querem pagar. Comprou, consumiu, usou, usufruiu, e aí não quer pagar na hora do bem bom, ninguém estava reclamando. Mas nem sempre é assim. Primeiro que a gente tem que entender que existem vários aspectos que fazem com que o cliente ele não pague. E nem sempre a culpa disso é do cliente. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeiro, a gente vai entender que existe um fluxo de reclamação. Quando o cliente está insatisfeito, ele tem alguns recursos a qual ele pode atuar. Primeiro que ele pode mover uma ação pública contra a empresa, né, fazer uma reclamação no Procon ou na Justiça, por exemplo. Reclamar de forma particular com a empresa, ele simplesmente vai lá, telefona e fala com a central de atendimento, com o cliente, para conseguir algum tipo de reparação com relação ao problema. Ele simplesmente deixa de comprar o produto ou o serviço e ainda sai falando mal para os amigos. A gente viu muito bem esse tipo de cliente lá na aula de marketing, né? Acho que é a terceira aula do curso da gente, ou a quarta, tá? Ou simplesmente ele não faz nada, tá certo? A gente já viu na aula anterior, não é, com relação ao script, que o script ele facilita, ele direciona, ele atua como se fosse uma espécie de uma bússola nos nossos atendimentos, para que a gente consiga conduzir o cliente de acordo com as necessidades da empresa para atender a própria vontade do cliente, não é? E a gente sabe muito bem, mas vamos pontuar novamente nessa aula que existem alguns estágios do atendimento ao cliente com relação a essas questões de reclamação, e aí vamos focar mais nisso, tá? Aquela escuta ativa aqui, né, em ouvir o cliente, né, que seria a forma mais prática de lidar com esse problema, que é entender de fato que problema é esse, o que é que danado aquele cliente está reclamando, o que é que aconteceu com essas questões todas, né, de relacionamentos, de falhas, ou identificar os ruídos que acarretaram em conflitos que impediram que o atendimento ele fosse prestado a contento ou a percepção de prestação desse serviço deixasse de ser a contento. E para isso, a gente tem que sempre se mostrar cordial, interessado e ouvir o cliente, principalmente, ó, prestando atenção nos detalhes. E sempre anotando, tá, minha gente? Nunca esqueçam de anotar as coisas no bloquinho de nota e principalmente o nome do cliente. A simpatia é uma questão primordial, ela tem que estar presente em tudo, não é cortesia, é uma obrigação do operador de telemarketing, tá certo? Sempre usar um tom calmo e cordial, e com isso a gente vai conduzindo essas ligações e aí a gente evita aquelas frases que a gente já viu lá na parte de atendimento, não é? Frases mais impactantes, né? Que o cliente ele consiga entender e definir se de fato é a primeira vez ou não que ocorre esse problema, se ele não está enganado. Então, a gente evita esses pontos que são pontos mais polêmicos, que são pontos de enfrentamento e embate, tá certo? A gente vai procurar também esclarecer as questões das dúvidas,
tá? Dos clientes sempre e deixando ele certo do que aconteceu. E aí uma boa dica é fazer um breve relato, um breve resumo daquele conteúdo da abordagem, do conteúdo da conversa. Tá? Verificar, né, os procedimentos sistêmicos, quais os sistemas e como que se faz as intervenções em sistemas específicos para que a solução do cliente ela possa ser atendida, né? Lembrem-se, na aula passada eu até tinha comentado que a gente tem um computador na frente da gente, a gente sabe e está vendo o que a gente está fazendo, mas o cliente está lá do outro lado do telefone, ele não consegue perceber isso. E aí, com isso, a gente vai sempre estar posicionando ele, sempre mantendo ele informado do que é que está sendo feito, não precisa passar os detalhes, tá? É dizer, senhor, estou verificando aqui em sistema, a ligação vai ficar silenciada por alguns momentos, mas eu estou na linha, se precisar me chame, repete o nome, meu nome é Heitor, tá certo? Porque às vezes o cliente não lembra o nome, não anotou no bloquinho de nota como a gente, porque ele não tem aquela expertise que a gente tem, né? De tudo anotar. Então, e aí a gente vai realizando todos os procedimentos, tentando prever mais ou menos quanto tempo. Olha, vai durar mais ou menos uns 5 minutos uma atualização que eu vou fazer aqui no sistema. Peço que o senhor aguarde um pouquinho em linha, né? Tenha paciência, espere não, tá? Aguarde um pouquinho em linha, que aí a gente vai resolver esse problema e aí a gente vai posicionando. E aí, a questão das respostas, né, dessas reclamações, elas se concluem em duas vertentes. A primeira que seria com relação à culpa não ser do cliente, a culpa ser da empresa. E aí a gente vai atuar, né, sempre naquele intenção de pedir desculpas, de fornecer, né, a informação de que foi constatado um erro e que esse erro foi corrigido, tá? Não precisa estar dizendo, isso nunca ocorreu, foi uma coisa inédita, o senhor teve muito azar, poxa, que falta de sorte, a gente errou nisso. Não precisa dessas questões todas, tá certo? Vai ser franco, seu objetivo. Olha, peço desculpas, houve um transtorno, houve um problema no sistema, a gente identificou realmente essa falha, corrigimos, isso não vai mais acontecer. O senhor vai observar que a sua conta vai vir com um impacto, aonde vai ser necessário que o senhor entre em contato conosco no final do mês, quando receber a conta para a gente ajustar, ou eu já estou pedindo para que entre em contato com o senhor no começo do mês que vem, porque no final do mês, quando o senhor receber a conta, o senhor não paga, porque ela vai estar errada, e aí a gente antecede essas questões, que é para mostrar para o cliente que ali acabou o problema dele, mas que existem ainda alguns pontos a serem relacionados, porque senão ele pensa que a gente finalizou. Não, ele pensa que o problema ainda existiu, porque quando ele chegar à conta dele, vai ver lá que está com um erro, tá certo? Já se a culpa for do cliente, não precisa a gente dizer, olha, o senhor que estava errado, viu? Tá tudo certinho aqui, o senhor preste atenção no que foi combinado, porque a gente cumpriu todo o acordo. Não é para fazer isso, não. A gente vai pontuar, pedir desculpas, senhor, desculpe, deve ter havido algum problema com relação às informações, está tudo certinho aqui no sistema, funcionando bem, o plano do senhor funciona de determinada forma, esse serviço tem determinadas características, esse produto funciona assim. Aí você vai explicando para o cliente. Tá certo? E 2 pontos eu queria passar para vocês ainda com relação a essas questões desses estágios de reclamação do cliente. Primeiro, que é o acompanhamento completo, não é, dele, do início, meio e fim, que é aquela questão que eu lhe passei, né, de antever, perdão, os problemas caso aconteça, né, para que não haja a impressão do cliente que não houve a correção. Então, ó, senhor, a gente corrigiu, vai estar funcionando normal, mas vai vir uma conta errada, mas a sua internet vai ficar lenta até determinado período, e aí a gente vai passando todos esses esclarecimentos e sempre a gente pedir desculpas pelos transtornos, independente da culpa, tá certo? E aí, por que que eu dei aquele exemplo de conta, que é o mais comum que acontece? Porque o motivo mesmo da aula da gente é a cobrança. E a cobrança de débitos do consumidor inadimplente, ela tem uma legislação que as empresas elas têm que cumprir. A gente não pode expor os clientes, ninguém pode estar sabendo que ele está devendo. A gente tem dias e horários para poder ligar, não vai ligar de meia-noite para o cliente fazendo cobrança, não. Pague meu dinheiro, o cliente vai dormir, quando vai dormir, vai deitar na cama, a gente está lá do lado. Bora, paga aqui meu dinheiro que você está me devendo. Não é bem assim, não, tá certo?
Todo constrangimento ele tem que ser evitado e existem algumas nuances com relação a essa questão. Primeiro que a gente tem que ser simpático, isso aí é primordial, tá certo? Tem que estar presente em todo tipo de atendimento e na cobrança, principalmente, e não poderia deixar de ser. A questão do horário, né, como eu tinha mencionado, a gente pode ligar de segunda a sexta-feira de 10 às 21, e aí a gente evita esses períodos da noite, tá certo? Mas legalmente se pode fazer e aos sábados das 10 às 13. Como a gente está gravando essa aula, é interessante que seja consultado se houve alguma alteração com relação a essa questão de legislação, tá certo? No domingo a gente não consegue, a gente não pode, na verdade, fazer ligações para os clientes, tá? Deixe o cliente perceber que você está ali para ajudar ele, porque você é um negociador. Lembre-se, o operador de telemarketing, ele é a voz da empresa, mas ele atua mais como um mediador, como um negociador mesmo, tá? E na cobrança não é diferente, ele não é ali um cobrador, ele é também um negociador, um mediador, ele vai fazer com que o cliente ele consiga ter acesso a meios para pagar, que a empresa consiga ter acesso ao cliente e receber aquele valor que ela está devendo. E ser prático, né? Disponibilizar possibilidades e ferramentas, canais, caminhos para que o cliente consiga efetuar o pagamento desses valores, tá certo? Não precisa estar falando alto com o cliente, não precisa se estressar e se alterar com relação a essa questão. É um problema que é da empresa e não seu, mesmo você tendo metas, mesmo você tendo objetivos e mesmo você tendo a missão de recuperar aqueles valores, tenha sempre em mente que a educação ela é primordial para a condução e conquistas dessas questões, né? E a gente também tem que, ao entrar em contato com o cliente, saber quais são os valores, que tipo de dívida, o que é que o cliente de fato fez e não cumpriu para com a empresa, o que é que a gente está cobrando. Porque senão o cliente vai dizer, não lembro. E aí a gente vai dizer, eu também não sei o que é, não. Se ele não lembra, você não sabe o que está cobrando, então para que ligou? Não tem necessidade, não é verdade? Não faça ameaças, aí eu não preciso nem estar comentando muito, espero eu, tá? Lembre-se de ser sempre cordial com os clientes e de anotar. A nossa dica mestre, anotar o nome do cliente e anotar o que foi. E tem 3 pontos que eu gostaria de passar para vocês com relação ainda à cobrança. Vocês podem agendar uma data, se o cliente não estiver podendo falar, eu não posso falar, então quando é que eu posso te ligar? Eu não estou podendo pagar agora, quando que eu ligo para o senhor ver? O senhor recebe final do mês, pode ser, começo do mês, vamos conversar, vamos tentar negociar, vamos tentar parcelar esse valor, que tal? Eu ligo para o senhor tal dia, e aí o senhor vê como é que faz, se o senhor já conseguiu algum dinheiro, e a gente está tendo uma condição boa, uma condição diferenciada para o senhor pagar pelo menos uma parte dessa dívida, e aí você vai fazendo as situações sempre com o cliente, nunca com outra pessoa, nunca está dizendo nada para ninguém, porque aí vai gerando fofoca, vai terminar que ele vai processar a empresa, aí você vai estar com raiva, você com raiva porque o cliente não está pagando, porque, querendo ou não, você fica um pouco chateado, né? A empresa está levando calote, você toma um pouco de dor do cliente. É normal, não é errado isso não, mas a gente não pode transparecer e passar para o cliente, tá? Mas aí você está com raiva, chateadinho, porque o cliente, ele não pagou, aí você pega e diz, eu vou dizer que ele é caloteiro e vou boatar ele para a família dele, eu vou boatar ele para os amigos dele, aí vai e diz, aí o cliente pega, coloca a empresa na justiça, ele estava devendo R$ 5, ganhou 100 na justiça, terminou saindo na vantagem, né? Então, olha, não expor o cliente em situações, tá, minha gente, de ridículo e do fechatório, porque isso, primeiro, que não é confortável, nem para o cliente, nem para a empresa, é feio para a empresa, né, essa postura, e segundo, que o cliente ele pode se dar bem, bem mesmo, né? Botando a empresa na justiça e ganhando até mais do que o que ele estava devendo. Então, aí o tiro vai sair pela culatra, tá? Mesmo sendo uma situação de cobrança, mesmo sendo uma situação complexa, agradecer sempre, independente dele ter pago ou não. O cliente não pagou, o cliente não quis saber de nada, agradeço pela sua atenção, peço desculpas pelos transtornos, iremos averiguar outros cenários, outras situações, entraremos em contato em outra oportunidade, enfim. Existe um código de ética na empresa. Aqui é uma questão muito particular de cada empresa. Cada uma delas tem um jeitinho de trabalhar. Então, a maioria delas, a grosso modo falando, né, vamos referir ao código de ética é, como sendo um manual, um normativo,
né, a qual faz referência aos serviços e o estado em que a empresa, o estado de espírito em que a empresa encontra-se, o que ela acredita que é correto ser feito. E aí, bem como que a gente vai falar com os clientes, como que pode ser feito o atendimento, como que esse atendimento não pode, quais são as características dos contatos, se as ligações elas são gravadas, se há algum tipo de atendimento automático, eletrônico ou robotizado, quais que são as condições de trabalhos, né, com relação à questão dos operadores de telemarketing, como devem ser manipuladas as informações dos consumidores, principalmente agora, minha gente, com a LGPD, né, as questões das privacidades e sigilos dos dados, o manuseio correto e delicado desses dados pessoais e de informações confidenciais, como é que essas ligações e abordagens elas devem acontecer, o que a gente pode ou não pode ofertar, quais são os tipos de publicidade que a empresa tolera e que não tolera, e como é que devem ser as questões de ofertas de serviços, se por mensagens de texto, que é o antigo torpedo, pelo WhatsApp, por SMS, propaganda no YouTube, mensagens de voz, ligações para os clientes, envio de notificação através de aplicativos, enfim, tem uma infinidade de possibilidades hoje em dia com a tecnologia, né? Quais que são os interesses dos consumidores e como que a gente consegue fazer todos esses intermédios, e aí cada empresa ela tem uma nuance, cada empresa ela faz, ela tem uma visão diferenciada com relação a essa questão do seu código de ética, e que é muito importante que vocês tenham acesso ao código de ética assim que entram na empresa. Em geral, elas já disponibilizam logo o código de ética, tá? E para as atividades, para a gente ver se vocês estão sabendo, nós temos aqui a nossa última atividade a ser realizada no nosso curso. Acabou, minha gente, acabou. Vamos fazer essa última atividade e enviar o trabalho de conclusão de curso, que eu já soltei para vocês o vídeo, tá certo? Que nada mais é do que uma gravação de uma simulação. Já já eu falo. É melhor, já já eu falo. Primeiro, aqui estão como é que chama? As questões, tá? Para vocês poderem fazer, qual que é a importância da reclamação, de acordo com o conteúdo do módulo, que orientações devem ser seguidas para fazer uma cobrança, quando o cliente está insatisfeito, quais são as operações que eles mais consideram, de acordo com o código de ética dos serviços de relacionamento, quando ele responda, a quem se aplica o referido código de ética, num contato do consumidor, que tipo de tratamento é expressamente proibido, que tipo de publicidade é proibida pelo código, e aí vocês vão ter acesso a isso na apostila, tá certo? Eu vou sair aqui, vou mostrar novamente para vocês. Enquanto eu estou mostrando aqui para vocês, eu queria lembrar que o trabalho de conclusão de curso de vocês, ele pode ser realizado a qualquer momento já. Essa foi a nossa última aula. E ele tem que conter todo o conteúdo dos assuntos, tá? O marketing, questão de perfil de cliente, seu atendimento ativo ou receptivos, vocês é quem escolhem. Pode ser uma simulação em vídeo ou uma simulação só com voz. Vocês podem fazer sozinho ou fazer com uma outra pessoa da sala em dupla. E aí, no caso de fazer em dupla, cada uma coloca o mesmo arquivo no seu perfil, tá certo? Então, eu fiz com Maria, eu vou colocar no meu e Maria vai colocar no dela o mesmo arquivo, tá? E a gente também pode fazer com um vizinho, um amigo, um namorado, uma namorada, com quem a gente quiser fazer, a gente pode fazer sem problema algum. Lembrando que a gente tem que fazer um scriptzinho para ter as falas, ter a fraseologia, saber se a gente vai oferecer um produto, um serviço ou uma informação, se a gente vai atender um cliente que está reclamando, a gente pode fazer uma cobrança. Então, tudo que a gente deu na aula, eu quero que esteja constando aqui, tá certo? Aí vocês podem realizar esses procedimentos todos, faz um roteirinho e aí vocês vão seguir esse roteirinho, não é? Vocês vão ler, no caso do áudio, só ler. No caso do vídeo, coloca o papel assim na frente, ó. Deixa eu fazer aqui. Estou gravando aqui meu vídeo. Você coloca aqui um papelzinho na frente, ó, deixa eu ver assim, pronto. E aí, ó, você vai falando e vai lendo, sem problema algum, vai fazendo a simulação. Ou você pode discretamente dar uma olhadinha no papel, tá certo? Mas aí, olha, minha gente, o que vocês têm que mentalizar é a ideia do que vocês querem falar. Ah, eu quero vender um produto, eu quero vender um serviço, vai ser uma pessoa, você diz o nome de alguém aí, conhecido seu mesmo. Eita, que eu baguncei meu cabelo todinho, tá?
enteado? E aí a gente vai fazendo, vai levando, vai usando a criatividade. Tá certo? Você tem que ter em mente que se é um atendimento ativo ou passivo, se eu estou ligando, que é se eu estou ligando ou não para o cliente, né? Se eu vou oferecer um produto ou um serviço, qual é o produto ou serviço e qual é o tipo de dificuldade que o cliente vai ter. Ser cordial, perguntar para o cliente o que é que está acontecendo. Então, eu estou oferecendo um problema de internet. Senhor, o que é que está acontecendo com sua internet? Qual é o problema que posso lhe ajudar? Ah, minha internet não está funcionando. O senhor já tentou ligar e desligar o modem? Já tentou efetuar algum vou verificar aqui em sistema a questão como é que está seu plano, se tem algum tipo de bloqueio. Ah, verifiquei aqui que existe um bloqueio na sua linha telefônica pelo não pagamento de uma fatura. O senhor já fez o pagamento dessa conta? Aí, o senhor gostaria de verificar nossas opções de parcelamento para poder pagar essa fatura parcelada? Gostaria que eu reenviasse para o senhor o boleto para o senhor já fazer o pagamento automático? Após o pagamento da fatura, a gente libera a sua internet em 5 dias. Posso lhe ajudar de alguma outra forma? Muito obrigado pelo seu atendimento. Peço desculpas pelos transtornos. Qualquer coisa que o senhor precisar, pode voltar a ligação para nós. Uma boa semana. E aí vocês vão fazendo de acordo com a criatividade de vocês. É qualquer coisa mesmo, tá certo? Agora eu tinha prometido aqui enviar, mostrar para vocês a questão das atividades. Aqui no curso, né? A gente vai lá em atividade, clica e vai aparecendo aqui, ó. E aí a gente escreve qual que é a importância da reclamação, quando o cliente sai insatisfeito, quais são as percepções que ele considera mais de acordo com o relacionamento cliente, quais são os estágios para atendimento de uma reclamação, de acordo com o conteúdo desse módulo, que orientações devem ser seguidas para fazer uma cobrança, de acordo com o Código de Ética de Servidores, aí, ó, a quem se aplica o referido Código de Ética, num contato com o consumidor, que tipo de tratamento é expressamente proibido pelo Código de Ética, que tipo de publicidade e propaganda é proibida pelo Código de Ética, e a gente vai finalizar a tentativa, e aí a atividade é enviada, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todas. Foi um prazer estar com vocês, tá certo? Espero que tenham uma ótima semana e um bom proveito das interações que a gente teve aqui nesse curso. Muito sucesso para vocês na sua vida pessoal e profissional. E espero que vocês consigam, estejam, se mantenham bem alocadas em seus locais de trabalhos e que continuem buscando novas possibilidades, buscando novos conhecimentos, tá certo? Um profissional bom é um profissional que está atualizado. Existem vários cursos aí, presenciais e online, gratuitos e pagos, que vocês podem fazer e que vão agregar valor, sim. Isso é que faz a diferença entre você e o seu colega, que é muito importante vocês saberem trabalhar em equipe, tá certo? Tchau. Fui. Valeu, gente.